Introdução e contexto inicial do livro de Jó. Imagine enfrentar uma série de dificuldades tão intensas que tudo o que você conhece e ama parece desmoronar diante dos seus olhos. Já se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ou como seria possível manter a fé em meio às piores provações? No vídeo de hoje, vamos explorar uma das histórias mais profundas e intrigantes da Bíblia. A história de Jó, um homem justo que enfrentou a adversidade com uma fé inabalável. Vamos desvendar juntos os mistérios por trás das provações de Jó e entender as lições que Deus nos revela através dessa narrativa impactante. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e é um prazer ter você aqui no nosso canal, o Histórias da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais fascinantes e desafiadores das Escrituras, o livro de Jó. Prepare-se, porque este estudo trará novas luzes para o entendimento da sua fé. Jó é um livro que fala sobre sofrimento, fé, perseverança e a soberania de Deus. Seu conteúdo é tão profundo que, ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos dedicaram suas vidas a entender cada detalhe das provações enfrentadas por esse homem. Mas o que realmente podemos aprender com a vida de Jó? Vamos descobrir juntos. E lembre-se, permaneça até o final, pois as últimas revelações serão as mais poderosas e surpreendentes de todas. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, Histórias da Bíblia. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Para começarmos este estudo, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, levante suas mãos e peça a Deus que abra sua mente e seu coração para compreender a sua palavra. Senhor, te pedimos que nos guie neste estudo, abençoe cada um que está assistindo e que o Teu Espírito Santo nos revele as verdades contidas neste livro, que possamos aprender com a vida de Jó e aplicar esses ensinamentos na nossa caminhada diária. Amém. Agora, vamos ao tema central. O livro de Jó se inicia com uma descrição sobre Jó, um homem íntegro e justo que vivia na terra de Uz. Jó era conhecido por sua retidão e temor a Deus. Ele tinha uma vida abençoada, com uma grande família, muitas riquezas e um bom nome perante todos. No entanto, o cenário muda quando Deus permite que Satanás teste a fidelidade de Jó, tirando tudo o que ele possui. É o começo de uma jornada de sofrimento, fé e questionamentos. Neste momento inicial, vemos Satanás apresentando-se diante de Deus e argumentando que a fidelidade de Jó era apenas uma resposta às bênçãos que ele recebia. Deus então permite que Satanás tire tudo de Jó, exceto a sua vida, para provar que a fé de Jó não estava condicionada às suas posses ou ao seu bem-estar. E é aí que a verdadeira prova de fé começa. A narrativa do livro de Jó nos convida a refletir sobre questões profundas da vida, como o sofrimento do justo e a soberania de Deus. Jó perde todos os seus bens, seus filhos e sua saúde, mas mesmo assim ele não perde a fé. Ele se mantém firme, fiel, mesmo quando sua esposa e amigos tentam convencê-lo a abandonar a sua crença em Deus. E é exatamente nesse ponto que o livro começa a levantar as questões mais complexas. Por que Deus permite que o justo sofra? E como devemos reagir quando enfrentamos as adversidades da vida? À medida que avançamos no livro de Jó, veremos os diálogos intensos entre Jó e seus amigos, cada um tentando explicar o motivo de tanto sofrimento. Mas a verdade por trás das provações de Jó é mais profunda do que qualquer argumento humano pode explicar. Deus está no controle de todas as coisas e, muitas vezes, o propósito dele vai além da nossa compreensão. Fique conosco até o final deste estudo para descobrir o que acontece com Jó e quais são as respostas que Deus dá a ele diante de todo o sofrimento.
Prometo que o final será revelador e trará uma compreensão renovada sobre o plano de Deus para nossas vidas, especialmente nos momentos de tribulação. A parte 1 está concluída. Diálogos e questionamentos de fé. Após a perda de tudo o que possuía, suas riquezas, sua família e sua saúde, Jó se encontra em uma situação de total desespero. A dor é intensa, tanto física quanto emocional. Em meio ao sofrimento, Jó se senta sobre cinzas e lamenta sua situação. Seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar chegam para consolá-lo. No entanto, o que deveria ser um momento de apoio e empatia transforma-se em uma longa série de debates e questionamentos sobre a justiça divina e o propósito do sofrimento. Jó, de forma honesta e vulnerável, expressa sua dor e tristeza. Ele questiona por que Deus permitiu que tamanha calamidade caísse sobre ele, um homem que viveu de forma justa e temente a Deus. Suas palavras são um reflexo da humanidade em sua luta com a dor e o sofrimento. Jó não nega a existência de Deus, mas, como muitos de nós, ele deseja entender o porquê. A partir daí, seus amigos começam a apresentar suas próprias teorias sobre o motivo das tragédias que se abateram sobre ele. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que o sofrimento de Jó é resultado de algum pecado oculto. Ele acredita que Deus é justo e que, portanto, as desgraças só poderiam ser uma punição pelos erros de Jó. Elifaz aconselha Jó a se arrepender, afirmando que Deus perdoaria seus pecados e restauraria sua vida. No entanto, Jó rejeita essa acusação, mantendo sua inocência e defendendo sua integridade. A dor de Jó não é causada por um erro que ele tenha cometido, mas os amigos insistem em suas conclusões simplistas. A partir daí, a discussão se intensifica. Bildade segue a linha de pensamento de Elifaz, reforçando a ideia de que Deus é justo e, portanto, o sofrimento só poderia ser uma consequência do pecado. Zofar, por sua vez, é ainda mais severo, sugerindo que o castigo de Jó é, na verdade, menor do que ele merece. Esses diálogos são uma representação do pensamento da época, onde a justiça divina era frequentemente vista de maneira retributiva. Os bons são recompensados e os maus punidos. Mas Jó insiste com veemência que não há pecado oculto em sua vida que justificaria tamanha dor. Ele clama a Deus por respostas, questionando o porquê de um homem justo sofrer tanto. Jó desafia as suposições de seus amigos e expressa sua frustração com a falta de respostas divinas. Ele sente-se abandonado, mas ao mesmo tempo não perde a esperança de que Deus, em algum momento, irá responder às suas perguntas. O que se destaca nesses diálogos é a busca de Jó por respostas sinceras e profundas. Ele não está satisfeito com explicações superficiais ou teologias simplistas. Jó deseja compreender a verdade sobre Deus e a natureza do sofrimento humano. Em meio às acusações e críticas de seus amigos, Jó continua a expressar sua confiança na justiça e bondade de Deus, mesmo que ele não consiga entender o propósito de sua dor no momento. Em meio a todo o debate, a figura de Deus permanece em silêncio. Jó sente que está falando com o vazio, mas não desiste de buscar uma resposta. É um período de profunda escuridão espiritual, onde a fé de Jó é testada ao limite. Sua honestidade diante de Deus é comovente e nos mostra que é possível ter fé, mesmo quando não se tem todas as respostas. Jó clama por uma audiência com Deus, desejando defender sua causa diretamente com o Criador. À medida que as discussões avançam, fica claro que os amigos de Jó têm uma visão limitada do caráter de Deus. Eles acreditam em um Deus que age de forma previsível e retributiva, recompensando os bons e punindo os maus. Mas Jó sabe que a realidade é mais complexa.
Ele desafia a lógica simplista dos seus amigos, afirmando que muitas vezes os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Sua luta interna é um reflexo da luta de todos nós ao tentar conciliar a bondade de Deus com a existência do mal e do sofrimento. Enquanto Jó enfrenta o desprezo de seus amigos e o silêncio de Deus, ele mantém firme a sua fé, mas a dúvida e o questionamento continuam a atormentá-lo. Ele não entende por que Deus permite que ele passe por tanto sofrimento, mas se recusa a abandonar sua integridade. Jó continua a buscar uma resposta divina, e sua história nos mostra que questionar a Deus em meio ao sofrimento não é um sinal de fraqueza, mas de uma fé que busca a verdade, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Se você está se identificando com a luta de Jó, deixe nos comentários: eu confio em Deus, mesmo quando não entendo. Isso nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não nos abandona e há sempre algo a aprender em meio às provações. Continue acompanhando, porque o livro de Jó ainda reserva revelações poderosas sobre a justiça divina, o sofrimento humano e o caráter de Deus. Nosso estudo ainda está longe de terminar. A história de Jó é apenas o começo de uma jornada espiritual profunda, onde verdades fundamentais sobre a vida, a fé e a confiança em Deus são reveladas. Acompanhe-nos enquanto continuamos a explorar os mistérios desse fascinante livro bíblico, onde o conflito da história de Jó chega a um novo patamar. E Deus finalmente se manifesta, trazendo respostas inesperadas. Parte 3. A resposta de Deus e a revelação do seu poder. Após longos capítulos de intensos debates e questionamentos, onde Jó e seus amigos discutem sobre justiça, sofrimento e a natureza de Deus, algo surpreendente acontece. Deus finalmente quebra o silêncio. No meio de uma tempestade, o Criador fala diretamente a Jó. A manifestação divina não é uma resposta simples às questões de Jó, mas uma revelação profunda sobre a grandeza e a soberania de Deus, que transcende a compreensão humana. Deus não começa respondendo às acusações ou perguntas específicas de Jó. Em vez disso, ele inicia com uma série de perguntas retóricas que expõem a insignificância do homem diante da vastidão e complexidade da criação divina. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Pergunta Deus a Jó, desafiando sua compreensão limitada. Através dessas perguntas, Deus demonstra que sua sabedoria e poder estão muito além do que qualquer ser humano poderia imaginar. O Criador continua descrevendo os mistérios do universo que ele formou, desde os limites do mar até as constelações celestiais. Cada detalhe da natureza, cada criatura, grande ou pequena, é apresentada como um testemunho da majestade de Deus. Jó, que passou tanto tempo buscando respostas racionais para seu sofrimento, agora se depara com a vastidão da criação divina, percebendo que sua visão era pequena e limitada. Mas Deus não está apenas desafiando a compreensão de Jó sobre o mundo físico. Ele está mostrando a Jó que o universo opera sob uma lógica que muitas vezes escapa à compreensão humana. O sofrimento de Jó, assim como as perguntas sobre o bem e o mal, não podem ser totalmente explicados pela lógica simples da justiça retributiva, como sugerido por seus amigos. O discurso de Deus sugere que há um propósito maior e uma sabedoria divina que guia todas as coisas, mesmo aquelas que não podemos compreender. Em resposta a essa manifestação de Deus, Jó é tomado por um profundo sentimento de humildade e arrependimento. Ele percebe que suas queixas e questionamentos foram baseados em uma visão limitada da realidade. Jó se arrepende de ter falado sobre coisas que ele não compreendia plenamente e reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa experiência transforma Jó,
que passa a entender que a verdadeira sabedoria está em confiar na soberania de Deus, mesmo quando não se tem todas as respostas. É interessante notar que, em nenhum momento, Deus explica a Jó o motivo exato de seu sofrimento. Ele não menciona o diálogo inicial com Satanás, nem justifica por que permitiu que Jó fosse testado. Em vez disso, Deus foca em revelar sua grandeza, sabedoria e cuidado com a criação. Esse silêncio sobre os motivos específicos do sofrimento de Jó nos lembra que muitas vezes não temos acesso às razões detalhadas do que acontece em nossas vidas. A verdadeira fé, portanto, não está baseada na compreensão de todos os detalhes, mas na confiança de que Deus está no controle. Essa revelação divina marca um ponto de virada na história de Jó. Ele deixa de tentar compreender tudo através de uma lógica humana limitada e se rende à sabedoria e ao mistério de Deus. Jó declara: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Essa frase é o reconhecimento de uma experiência espiritual mais profunda, onde a fé vai além do entendimento e se torna uma confiança inabalável na bondade de Deus, mesmo diante do desconhecido. A resposta de Deus não é apenas para Jó, mas também para nós, leitores, que muitas vezes buscamos explicações racionais e lógicas para tudo o que acontece em nossas vidas. A mensagem do livro de Jó é que há coisas que transcendem nossa capacidade de entendimento e que a sabedoria está em confiar na soberania de Deus. Essa confiança não nega a dor ou o sofrimento, mas encontra esperança e propósito além deles. Após essa experiência transformadora, Deus restaura a vida de Jó. Ele recebe de volta o dobro de tudo o que havia perdido. Seus amigos que o acusaram injustamente são repreendidos por Deus e Jó, em um ato de misericórdia, ora por eles. A restauração de Jó não é apenas material, mas espiritual. Ele recebe novos filhos, suas riquezas são multiplicadas e sua vida é abençoada de maneira ainda mais abundante do que antes. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento e justiça, mas sobre a jornada espiritual de um homem, que em meio à dor encontra um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Deus. Se você sente que precisa de um renovo espiritual, assim como Jó experimentou, escreva nos comentários: "Eu confio no plano de Deus, mesmo sem entender." A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou perguntas, mas a decisão de confiar em Deus em meio à incerteza. A revelação final da soberania de Deus no livro de Jó nos convida a refletir sobre o mistério da vida, da dor e do sofrimento. É um chamado para que todos nós, como Jó, reconheçamos nossas limitações e nos rendamos ao Deus que vê e conhece todas as coisas. Continue nos acompanhando enquanto encerramos essa história poderosa e aprendemos lições de vida que podem transformar a nossa fé. Finalizei a parte 3. A narrativa se encaminha para a conclusão na parte 4. Conclusão e lições do livro de Jó. Chegamos ao momento final da história de Jó, onde a conclusão não é apenas sobre a restauração de um homem, mas sobre a lição espiritual e o impacto que essa narrativa tem para todos os leitores da Bíblia. A história de Jó não termina apenas com uma solução feliz, mas com uma transformação profunda e um entendimento renovado sobre a natureza de Deus e da fé. Vamos explorar o que essa história nos ensina sobre dor, fé e confiança no plano divino. Após o encontro com Deus, Jó está profundamente transformado. Ele passou pela dor mais intensa, perdeu tudo o que tinha, enfrentou acusações e incompreensões, mas ao final ele alcança uma nova compreensão sobre quem é Deus. Ele não apenas teve suas posses e família restauradas, mas também uma vida espiritual renovada. Deus não apenas restaura as riquezas de Jó, mas lhe dá o dobro do que tinha antes.
Isso demonstra que o plano divino não era apenas testar a fé de Jó, mas levá-lo a um entendimento mais profundo sobre a verdadeira confiança em Deus. O livro de Jó deixa claro que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Mesmo que por vezes o silêncio de Deus pareça doloroso, ele está presente. Jó, que passou a maior parte do livro clamando por respostas, finalmente percebe que o verdadeiro alívio não está em receber explicações, mas em conhecer a Deus de forma pessoal e íntima. O encontro com o Criador é o ponto culminante da sua jornada, e é isso que muda completamente a sua perspectiva. Mas o que podemos aprender com a história de Jó? Primeiramente, a vida espiritual não é uma equação matemática de faça o bem e receba o bem. A justiça divina muitas vezes opera em um nível que vai além da nossa compreensão humana. Isso significa que a fé verdadeira não é condicionada pelas circunstâncias, mas se mantém firme mesmo quando tudo ao redor parece ruir. A confiança em Deus, que Jó demonstrou, nos ensina que devemos manter a nossa fé inabalável, mesmo quando não temos todas as respostas. A história de Jó também revela que a prosperidade material ou a saúde física não são necessariamente indicadores da aprovação divina. Muitas vezes, o sofrimento pode ser um instrumento de crescimento espiritual. Jó é um exemplo claro de que a fé e a obediência não garantem uma vida sem problemas, mas nos sustentam quando enfrentamos dificuldades. Deus permitiu que Jó enfrentasse provações para, no final, mostrar sua glória de maneira ainda mais clara. Além disso, o papel dos amigos de Jó nos alerta sobre o perigo de julgarmos os outros durante suas dificuldades. Os amigos de Jó estavam convencidos de que ele havia pecado gravemente para merecer tanto sofrimento. Mas, ao final, Deus os repreende severamente por terem falado de forma errada sobre ele e sobre o sofrimento de Jó. Isso nos ensina a ter cuidado com julgamentos precipitados e a sermos compassivos com aqueles que passam por momentos difíceis, reconhecendo que somente Deus conhece o coração de cada pessoa. A restauração de Jó nos mostra que Deus é capaz de transformar as circunstâncias mais dolorosas em bênçãos. No entanto, a restauração não foi apenas um prêmio por sua paciência, foi uma demonstração de que Deus sempre teve um plano para a vida de Jó. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores, orquestrando uma vitória maior do que Jó poderia imaginar. E assim é para nós também. Quando enfrentamos dificuldades, podemos confiar que Deus tem um plano que vai além do que conseguimos ver. Ao final, Jó se torna um intercessor pelos seus amigos. Ele ora por aqueles que o acusaram e Deus aceita a sua oração, mostrando que a verdadeira espiritualidade envolve o perdão e a compaixão. Deus restaura a vida de Jó, não apenas em bens materiais, mas também em alegria, família e honra. Jó viveu mais 140 anos após seu sofrimento, viu seus filhos e netos até a 4ª geração e morreu velho e farto de dias, segundo o texto bíblico. Isso simboliza que, embora o sofrimento faça parte da vida, Deus promete uma restauração completa, seja nesta vida ou na eternidade. A conclusão do livro de Jó também traz uma mensagem de esperança para todos os que enfrentam adversidades. Ela nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece caótico. O silêncio de Deus não significa ausência, mas pode ser um convite para confiar mais profundamente nele. Deus nunca abandonou Jó, mesmo durante os momentos mais difíceis, e ele também não nos abandona. A restauração final de Jó é uma promessa de que Deus pode trazer beleza e bênção após a tempestade. Assim, o livro de Jó é uma poderosa lição sobre fé, confiança e a soberania de Deus. Ele nos ensina que, embora o sofrimento seja uma realidade inescapável da vida humana, Deus é fiel e nos sustenta através de cada prova. A verdadeira fé
não é aquela que exige explicações ou garantias, mas aquela que confia em Deus, mesmo sem ver. É essa fé que Jó demonstra e que todos nós somos chamados a imitar. Para encerrar, se você também acredita que Deus está no controle, mesmo nos momentos difíceis, escreva nos comentários: eu confio em Deus acima de todas as circunstâncias. Essa é a mensagem central do livro de Jó. Uma história de sofrimento, fé e restauração que ressoa através dos séculos, ensinando-nos a confiar em Deus, mesmo quando as respostas parecem inalcançáveis. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre a fé e a perseverança de Jó. Que a história de Jó nos inspire a viver uma fé mais profunda e verdadeira, sempre confiando que Deus está conosco, mesmo nas tempestades. E que possamos, assim como Jó, experimentar a restauração e a paz que só Ele pode dar.